Qual a diferença, Dani, entre personalizar e aulas particulares? Então, há uma grande diferença. Quando eu falo de personalizar, as pessoas elas associam o personalizar exclusivamente à aula personal. Então, a aula personal ela deve ser personalizada. A aula que eu dou em grupo ela deve ser personalizada. A aula que eu dou numa empresa ela deve ser personalizada. A aula que eu dou numa academia deve ser personalizada. É assim que eu começo a construir a minha forma de fazer, a minha forma de trabalhar com as pessoas e, consequentemente, assim que eu começo a criar a minha imagem. Assim que eu começo a criar a forma como as pessoas, os alunos, me veem como profissional, como professor. E a partir daí, isso começa a ser construído. Então, são duas coisas distintas, tá? Aulas particulares, obviamente, as aulas particulares, elas têm um valor hora-aula maior. Então, é uma pessoa única, é apenas uma pessoa, fazendo aquela aula, dando ali, recebendo um conhecimento direto, um cuidado direto e único para ele. Então, em geral, a hora-aula de uma aula personal, ela é mais alta. Isso todo mundo sabe. Ok. Só que a minha visão, a minha forma esse formato que eu idealizei é ter esse pensamento da aula personal, aquela aula única, com apenas um aluno, talvez 2 alunos naquela aula, e transformar aquele pensamento, aquele cuidado, aquela atenção para tudo que você faz como professor de yoga. Então, todas as aulas que você der como professor de yoga, você vai ter esse cuidado, essa atenção, esse carinho, esse direcionamento em tudo que você ensinar. Então, a diferença entre aula particular e personalização é que a aula particular ela deve ser personalizada. Mas eu não devo associar a mesma coisa. Então, quando eu falo de personalização, eu estou falando de dar aulas personal. Porque tem muitos professores de yoga que eu já conversei que não gostam de dar aula particular. Não gostam de ter aluno personal. Eles querem trabalhar com grupos, eles querem trabalhar, o tesão deles, a vontade deles é essa, é trabalhar com grupos. Ótimo. Então, se você consegue personalizar o grupo, você consegue já, a partir dessa personalização, a partir desse cuidado, a partir desse resultado que você está conquistando com esse grupo, você começa a se divulgar. Então, a sua base sólida, que é essa divulgação, que é esse cuidado, na verdade não é a divulgação, é a personalização, a individualidade, esse cuidado que você tem no backstage aqui, todo esse background que você tem, você consegue levar para o restante, para o resultado que você vai ter. Então, aí tanto faz a forma, se você vai dar apenas aula personal, aulas particulares, se você vai trabalhar com grupos. Tá? O nome ele acaba se confundindo, porque como aula particulares é personal, então as pessoas, quando eu falo de personalização, a pessoa ela associa diretamente à aula particular, e não é. Personalização, para mim, é tudo que você fizer. Se for de uma forma individualizada, é visto de uma forma diferente, uma forma única.